Oi, viajante da vida! As pessoas falam aqui se faz, aqui se paga, como se fosse uma praga rogada contra os outros, não é verdade? Mas na nossa próxima viagem, nós vamos aprender, à luz da doutrina espírita, que se nós erramos, nós vamos ter penas aqui na Terra mesmo. Mas o nosso destino é a regeneração. O nosso destino é a felicidade e a paz. Então, enquanto roda a vinheta, você aproveita para dar um joinha aí embaixo. Se inscreve lá no nosso canal. Desce um pouquinho mais e deixa o seu comentário. Ele é muito importante para nós. Assim nós vamos pensar sobre novos temas. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Nós vamos aproveitar esse domingo tão festivo, tão bonito, festivo no sentido de que a natureza nos brinda com oportunidades de crescer. Festivo no sentido de que nós tivemos condições de chegar aqui. De vez em quando a gente esquece de agradecer as coisas pequeninas. Eu sei que só tem um girassol pequenino ali no jardim, mas nós olhamos para ele hoje de manhã, os outros virão no seu tempo, mas já temos um. Então essas coisas pequenas nos fazem olhar em volta e pensar assim, puxa vida, pode até ser que passar pela terra nos traga dores e sofrimentos, nos faça experimentar as amarguras de viver num planeta de provas e expiações. E a gente olha mesmo para os viventes da terra, e é difícil encontrar alguém que se diga plenamente feliz. Principalmente porque nós continuamos colocando os nossos referenciais de felicidade nas coisas passageiras, nas coisas transitórias do planeta Terra. Quando, na verdade, nós poderíamos buscar a felicidade de uma forma muito mais simples. E aí Allan Kardec, já lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2, que é o último da obra, ele vai tratar exatamente da observação que nós fazemos das chamadas penas temporais. Os momentos difíceis, as agruras que nós vivemos quando estamos na Terra. E aí, para ser consolador, o Espiritismo, ele primeiramente precisa nos ajudar a entender, a racionalizar as causas daquilo que nós experimentamos. E da questão 983 até a questão 1002, nós vamos fazer uma viagem com o codificador, que vai nos ajudar a entender o mundo em que nós estamos vivendo, que vai ajudar a entender a situação que nós estamos vivendo, mas principalmente a não vivenciar essas situações no momento seguinte à nossa jornada evolutiva. Porque o primeiro fator de consolação que a doutrina espírita nos proporciona é exatamente a certeza de que nós não acabamos com essa vida. De que esse momento não é o único que vai decidir o nosso estado, nem de felicidade, nem de infelicidade na vida espiritual. E que o nosso tempo na vida espiritual também é provisório até que nós retornemos para dar continuidade às nossas tarefas evolutivas. Então o codificador, no primeiro momento, ele nos faz observar, inclusive, isto. Olhemos as pessoas da Terra. E aí algumas parecem aos olhos do leigo, parecem aos olhos daqueles que não vivem as suas vidas, são muito felizes. Elas são bonitas, elas têm saúde, elas têm dinheiro, elas estão num meio social sofisticado, têm acesso à cultura, à informação. E aí o codificador também observava essas situações no tempo da codificação. E aí, como nós não vamos seguir essas questões do Livro dos Espíritos na sua sequência, mas na lógica que nos permita encontrar fatores de consolação para o estado em que nós estamos, lá na questão 988, Kardec faz exatamente essa colocação. Se a Terra, ainda planeta de provas e expiações, é onde cada um de nós, espíritos ainda em condição de provas e expiações, vimos para expiar as nossas falhas do passado, seja do passado recente, seja do passado distante, e também para aprender e melhorar, por que há pessoas que parecem felizes?
Porque na visão de quem não está na realidade daquelas pessoas, elas têm tudo. Quantos de nós às vezes, nossa, como aquele ator é feliz, como aquela atriz são felizes, como o indivíduo que ocupa uma posição de mando, de destaque, que tem carrões, que tem um escritório confortável, é feliz. E aí os espíritos respondem, começam a responder perguntando a Kardec, você conhece muitos desses? Você conhece muitas pessoas que levam a vida na Terra felizes plenamente? E a gente começa a entender que felicidade plena não é bem a realidade da existência material no planeta Terra. Ainda que possamos parecer felizes algumas vezes, a ociosidade é uma infelicidade tremenda. A riqueza excessiva causa preocupação da perda dela, e aí causa infelicidade. A beleza, quantas pessoas que são belas temem os invejosos. Então elas não vivem emocionalmente pelo menos, psiquicamente pelo menos, felizes. Elas podem ter materialmente todos os fatores que proporcionam felicidade e conforto na visão humana, mas espiritualmente não estão. E há um outro lado, talvez a grande massa das criaturas da Terra, que são bastante sofredoras, que enfrentam dificuldades às vezes desde o início da jornada terrena, nascem em lares muito pobres, enfrentam enfermidades desde muito cedo, vivem vidas de extremo sacrifício, ao ponto de quando nós observamos criaturas assim, principalmente quando elas já estão chegando ao termo da jornada e se tornam agudos os sofrimentos, a gente dá aquela suspirada quando vê o desencarne de uma pessoa assim, ai, descansou, morreu, descansou, será que existe isso mesmo? Morreu, parou de sofrer, será que existe isso mesmo no mundo espiritual? E aí os espíritos quebram o galho da gente, porque não é por aí. Nós não vamos dar um salto da vida material, cheia de dificuldades e sofrimentos, para uma vida espiritual cheia de delícias. A menos que já estejamos na condição espiritual de merecer esse estado melhor. E aí passamos pela Terra nessa condição de extremos sofrimentos, até como maneira de provar, de exemplificar para os nossos companheiros de jornada que é possível viver bem, apesar das dificuldades materiais. Mas na maioria das vezes, chegaremos lá do jeito que saímos daqui. Carregaremos para lá não as bagagens materiais que nós construímos, que acumulamos, e quantos ficam preocupados em acumular coisas, mas apenas os valores da alma que nós conseguimos amealhar ao longo dessa jornada. O que ajuda a entender qual é o caminho para diminuir o sofrimento. Um consolador que nos instrumente para nós sermos consoladores de nós mesmos. E não que nós venhamos a uma instituição, busquemos um templo religioso para que o sacerdote nos console, para que o dirigente do centro nos console. Não! A doutrina espírita tem por proposta dar a cada um de nós aqui, a cada criatura presente neste salão hoje, todos os instrumentos para que nós administremos o nosso sofrimento presente. Façamos ações que levem a não ter mais necessidade deles e consigamos viver um futuro de melhor qualidade, de melhor felicidade, vamos pensar assim. Mas não vamos imaginar que a Terra é só um vale de lágrimas, é só esse mundão de sofrimento para a gente chegar aqui e chorar. Porque isso, quem é que vai ficar consolado de ouvir isso da tribuna? Quem é que vai se sentir feliz de ouvir alguém dizer assim, olha, nós estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para pagar a dívida? Eu falo em várias palestras e mais uma vez eu acabo me repetindo, Deus não é agiota. Ninguém está aqui para pagar a dívida. Mas os Espíritos ensinaram Allan Kardec. Lá na questão 929, até voltando um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, mas ainda dentro da quarta parte, ele pergunta se é possível a criatura ser plenamente feliz na Terra. 920. E aí a gente observa que não, dizem os Espíritos. Porque a vida nos foi dada por prova e expiação. E as pessoas que são pessimistas param ali. Mas eles continuam, mas vos é possível viver tão felizes quanto suporte a vossa existência grosseira. Então é claro que nós não vamos fugir das variações do tempo, que podem causar o desconforto do frio, o desconforto do calor excessivo. Nós não vamos fugir da passagem do tempo, que vai fazer com que corpos jovens, vigorosos,
se tornem corpos mais frágeis, mais debilitados, com processos metabólicos mais lentos, que nos causem desconforto. Isso não dá para fugir. Agora, de quantos outros sofrimentos nós podemos nos poupar olhando a vida material com um outro olhar? Com o olhar de ser espiritual que é imortal. Neste sentido, então, a nossa viagem, pelas questões das penas temporais, vai nos apontar caminhos. Primeiro, explicar a situação atual e depois assim, olha, se a gente fizer diferente, a gente chega num destino diferente. Ninguém que queira chegar num local diferente, num local novo, vai fazer isso seguindo pelos mesmos caminhos velhos que seguiu antes. Se nós queremos um resultado novo para a nossa vida, precisamos de ações novas. Se nós queremos efeitos novos nas nossas causas, nós vamos ter que ter causas novas. Porque senão a gente vai só repetir processos de dores e ficar empurrando a culpa para Deus, empurrando a culpa para os espíritos, empurrando a culpa para os obsessores, como o pessoal gosta de botar a culpa nos obsessores. Então é interessante a gente perceber isso. As primeiras preocupações de Allan Kardec é o seguinte: o espírito, ele só sofre quando está na Terra? Ou ele sofre espiritualmente também? Que é a questão 983. E é uma questão que de vez em quando, quem não vivencia reuniões mediúnicas, e aí a gente pode afirmar categoricamente, não precisa. Porque quem nunca estudou o livro Céu e Inferno também não sabe. Quem nunca aprofundou o estudo da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, começando com o Nosso Lar e todas as outras obras dessa série, não percebe que não existe só o sofrimento material, que não existe só a expiação enquanto nós envergamos um corpo físico. Mas é lógico que são situações diferentes. Enquanto nós estamos usando um corpo físico, através da grosseria da matéria, das suas limitações, da sua fragilidade, nós somos frágeis. Nenhum de nós aqui enfrenta um caminhão a 80 por hora e sai ileso disso. Então esse corpo, apesar de ser útil, vigoroso, funcional, ele é frágil frente às intempéries. Então isso a gente passa, perece, algumas vezes mesmo, mas desencarnados nós não temos mais o corpo. Então é lógico, ou pelo menos seria lógico supor, que assim, não vai ter mais dor de cabeça, não vai mais ter ataque cardíaco, não vai mais sentir dor na coluna. Já pensou não sentir mais dor na coluna quando desencarna? Ô céus, deve ser muito bom, né? Só que não é assim. Ou como o pessoal costuma dizer, só que não, né? Porque a gente ainda tem as reminiscências, as lembranças do que passou. Mas essa dinâmica ela é interessante. Enquanto nós estamos encarnados, é lógico que a dor material é a que é sentida primeiro, é que é percebida em primeira instância. Por exemplo, nós sabemos que uma alimentação equivocada certamente nos faz mal, mas a gente é guloso. Aí o que vai fazendo? Vai comendo com os olhos em vez de comer com a boca, e pior que nós temos 2 olhos e uma boca só, né? E aí o que acontece lá pela faixa dos 40, 50 anos? Já está com colesterol alto, já está com a pressão alta, já está com diabetes, aí começa a sentir a dor no corpo, começa a sentir as limitações que esse excesso de alimentação causou. Aí a gente começa, não, agora eu estou na dieta do brócolis, agora eu estou vivendo de alface. Por quê? Porque a dor material causou um sofrimento, uma limitação, uma dificuldade de expandir os nossos desejos, de saciar a nossa vontade, o que é uma marca para o espírito. Então a dor espiritual nos leva a considerar assim, eu preciso mudar. Já que eu estou sofrendo agora, é hora de eu fazer alguma coisa para me reeducar. Característico de espíritos de provas e expiações. Não vamos imaginar que a dor seja uma necessidade para que todos os espíritos se eduquem. Mas certamente a dor é uma necessidade para que todos os espíritos ainda atrasados se reeduquem. Mudem a maneira de viver. Mudem a maneira de proceder. E aí a gente começa a ter uma percepção mais nítida, mais clara do que seria justiça divina, porque até a revelação espírita, Deus premiava os bonzinhos e punia os malvados, por puro capricho, por critérios que nem tínhamos convicção de que eram mesmo a lei de Deus. Era alguém que disse para nós, olha, Deus proíbe isso.
Deus manda fazer aquilo, não é? Não era assim que o sacerdócio conduzia os seus rebanhos? Dizendo para nós qual era a vontade de Deus, está lá. Se alguém olhar no Velho Testamento, vai ver Moisés dizendo que Deus disse o tempo todo. Era a condução teocrática das populações. Só que a doutrina espírita vem nos apresentar o livre-arbítrio, a lei de liberdade. Então, na verdade, Deus nem premia, nem pune por capricho. Mas nós somos efeitos das nossas próprias causas. Nós não passamos por nada que nós não tenhamos criado para nós mesmos. Olha como isso é grave. Porque assim nós ficamos responsáveis. Num primeiro momento é pesado. Num primeiro momento mais intimida do que consola, vocês não concordam? Parece que a gente não vai conseguir superar, é mais forte do que eu. Muita gente diz isso, é mais forte do que eu. Mas não é mais forte do que nós. A verdade de nós é que somos meio preguiçosos. E aí a gente acaba percebendo, ainda no finalzinho da resposta que os Espíritos dão à questão 983, que nós somos os causadores, mas também nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. Que a justiça divina, ela se estabelece. Então, quando vem uma dor, não é, ai, porque Deus está fazendo isso comigo. Mas o que será que eu preciso aprender através dela? A pergunta que caberia a cada espírita esclarecido, a cada espírita que se compenetra. E aí vamos estender, a cada espírito amadurecido. Porque independe de conhecer a doutrina espírita, essa percepção. Há companheiros de várias outras religiões, mesmo das religiões tradicionais que apresentam a salvação por meio de algumas práticas sacramentais, mesmo esses percebem que só sofrem porque agem de forma a causar sofrimento. Então as dores são justas mesmo, não tem nem o que questionar. E aí o que aparece é o seguinte, nós hoje estamos sentindo os efeitos daquilo que nós fizemos ontem. Como isso é uma continuidade, amanhã sentiremos os efeitos do que estamos fazendo hoje. Opa, isso talvez seja consolador. Isso talvez nos ajude a fazer assim, bom, se isso deu um resultado negativo, outra ação diferente daquela pode dar um resultado positivo. E assim nós vamos nos melhorando, aos pouquinhos, devagar, pedra a pedra numa construção. Não dá saltos à natureza, é verdade, mas a natureza também não para um minutinho sequer. Provavelmente, eu até falei do nosso girassol, mas pode ser que já tenha companheiros para ele, ou pode ser que ele já tenha dado todo o período da sua existência e já não esteja mais ali. Mas o nosso jardim está florido, porque elas se substituem umas às outras. E a nossa vida se substitui em oportunidades por outras oportunidades. Vamos aproveitar as melhores, vamos fazer o melhor daquelas que nós já podemos. E isso já vai diminuindo as provações terrenas, já vai atenuando o impacto das penas temporais. É lógico que isso não basta só, né? Porque quando a gente começa a agir agora, e de vez em quando a gente também tem esse clichê, mas eu não me lembro de ter escolhido essa prova, eu sei que não fui eu que escolhi isso, deve ser alguém que está fazendo macumba para mim. Quanta gente procura o centro espírita, doido para receber o diagnóstico de estar macumbado. É assim mesmo. É desse jeito mesmo. Fizeram algum trabalho negativo de magia contra mim, porque está dando tudo errado. E as pessoas às vezes não percebem que está dando tudo errado porque elas estão caminhando pelo caminho errado. Por um caminho que não lhes satisfaz, que não lhes traz progresso. E aí os Espíritos na questão 984 falam a respeito disso. De que à medida que nós vamos agindo e que as provações que nós experimentamos agora são escolhas nossas. Só que eles não dizem se são escolhas conscientes ou escolhas inconscientes. Meros efeitos das nossas ações anteriores sobre a lei divina. Ferindo ou atendendo a lei divina, nós granjearemos para nós provas, expiações dolorosas ou momentos de mais paz e de mais harmonia, respectivamente. Então, quando eles dizem nós escolhemos as nossas provas, não vamos imaginar que a gente sentou lá no mundo espiritual, num escritório,
com o nosso guia espiritual de um lado, o responsável pela reencarnação do outro, e fomos traçando um mapa. Olha, eu quero nascer esteropédica, olha, eu quero ter uma carreira docente para ser bastante perseguido por aí, não ser valorizado como as pessoas estão fazendo. Não é isso não, gente. Nem sempre é assim. Só os espíritos que têm méritos, que já estão mais despertos, que têm mais consciência da vida que levam, é que tem esse tipo de participação. A maioria de nós está escolhendo as provas da encarnação seguinte nas ações de agora. A maioria de nós escolherá as provas da encarnação seguinte nas ações imediatas à nossa desencarnação. Se eu deixo a vida na Terra embrutecido, vinculado à criminalidade, e continuo o mundo espiritual fomentando a criminalidade, embrutecido, vingativo, é lógico que a próxima existência material, que deverá ocorrer, porque nenhum de nós vai ser condenado ao inferno, ela vai trazer as consequências dessas ações. Seja numa limitação orgânica, seja no renascimento num outro ambiente dado à criminalidade, seja num outro país, ou até mesmo num outro planeta, em que aquela realidade que eu vivi, que eu alimentei, que as maldades que eu fiz acabem sendo a minha realidade em torno de mim. Então nós estamos escolhendo, embora inconscientemente. Frequentemente as pessoas falam, mas como é que alguém pode escolher nascer com deficiência respiratória grave? Porque ele fumou mais de 50, 60 anos na encarnação anterior, não teve nem escolha mais. Ele escolheu fumar, livre-arbítrio. Mas ele não pode escolher evitar o dano que isso causou ao seu perispírito. Como é o perispírito que modela, que é a forma para o nosso novo corpo, não tem jeito, uma forma amassada não vai fazer bolo bonito. Então, com certeza, passaremos e expiaremos as consequências dos nossos atos. Não é Deus que está com um dedão lá castigando, menino feio, vou te punir. Nós é que, de alguma maneira, pelas escolhas anteriores, acabamos gerando consequências no presente. E aí é lógico, a pergunta seguinte de Allan Kardec não podia ser outra. E se a gente melhorar, vai para outro mundo? Porque na percepção, vamos pensar que Kardec fez essa pergunta, gente, no século XIX. Se hoje nós reclamamos do mundo em que nós vivemos, pensa na época do Kardec. Uma gripe matava. Não tinha internet. Não tinha ar-condicionado. Também que eles não precisavam tanto assim, mas verão europeu também de vez em quando costuma ser quentinho. E aí a gente começa a pensar, Kardec olhava para a Terra, até porque a Europa naquela época estava mesmo conflagrada em guerras, várias, como um mundo bem ruinzinho de viver, como um mundo bem precário para a gente viver. O codificador já tinha a percepção de que há coisas bem melhores que a Terra. E se a gente olhar para a Terra, ela nem é tão ruim assim, né? Nós temos tantas belezas naturais, temos tantas belezas construídas pela inteligência humana, como temos coisas feias. Como temos desastres naturais, que são naturais e por isso mesmo não tem como ser evitados, como terremotos, erupções vulcânicas, e temos desastres causados pelas mãos humanas, como nós estamos vendo acontecer nesses últimos dias. A questão toda é que nós podemos fazer na Terra algo melhor. E fazendo na Terra algo melhor, aí Kardec pensa no prêmio, ir para um mundo melhor. E os Espíritos dizem assim, mas é isso que se busca. Mas é isso que se deseja, progredir, avançar além da condição normal do planeta e ir para um planeta mais feliz. 160 anos depois, a gente já está numa fase um pouquinho diferente dessa. A gente tem que correr para avançar, para progredir, para continuar aqui. Porque o risco é daqueles que não estão mais adequados, que ainda permanecem vinculados à sua inferioridade, sigam para um outro planeta materialmente inferior à Terra, apesar de na condição de provas e expiações também. Mas como a Terra conclui a sua etapa de provas e expiações, os que permanecem nesse estado irão para um planeta que começa. Então, da mesma maneira como Emmanuel descreve lá no livro A Caminho da Luz,
A chegada de espíritos que vieram de um sistema que havia amadurecido, que havia evoluído, e os espíritos lá estavam em desacordo com a nova harmonia, foram banidos para a Terra, iniciando aquela fase nossa das grandes civilizações, logo depois da pré-história. Pode acontecer que nós estejamos exilados da Terra. Não queremos isso. Então, hoje, 160 anos depois dessa pergunta 985, a proposta nossa é correr para evoluir depressa, para permanecer aqui e acompanhar a Terra no seu processo de regeneração. Não necessariamente evoluir além da Terra, porque agora já está meio em cima da hora para pensar em acelerar além da evolução do planeta. Alguns podem, talvez aproveitem bastante. Talvez a nova geração, depois da nossa, talvez nossos filhos e netos, com conceitos mais modernos, mais amadurecidos de convivência, de sociedade, de acolhimento das criaturas, porque a gente fala acolhimento, é muito mais amplo do que tolerância. Tolerar o outro que é diferente de mim é só suportá-lo, embora eu não concorde com ele. Acolher e entender que ele não é pior do que eu, nem melhor, só é diferente. E que pode contribuir muito e muito positivamente para o crescimento da nossa sociedade. E aí nós vamos perceber que aqueles que perguntam, logo Kardec na sequência vai assim, bom, se sair da Terra lá no século XIX é um prêmio, por que alguns espíritos resolvem voltar para a Terra? Hoje nós espíritas do Brasil pensamos logo nessa situação na figura de Bezerra de Menezes. E na figura de vários benfeitores que não têm mais a necessidade de reencarnar neste planeta e que agora estão se fazendo materialmente junto de nós, em várias localidades, para impulsionar o progresso da humanidade e promover esta transformação que o nosso planeta precisa. Aí os espíritos respondem a Kardec, eles podem voltar ao mesmo planeta. Eles podem voltar ao mundo inferior onde já habitaram, questão 986, mas não em expiação, porque eles não têm o que expiar ali. Virão em missão. Virão até para mostrar, enfrentando dificuldades materiais, suportando pesos, o que é extremamente consonante com a justiça divina. Porque se a gente ficar imaginando que todo mundo que está sofrendo na Terra está sofrendo porque foi mal, e que quanto maior o sofrimento, maior a maldade do passado, nós vamos ficar numa situação muito desconfortável em relação a figuras, por exemplo, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, que só fizeram o bem enquanto estiveram encarnados, e que fisicamente, materialmente padeceram muito. Então não eram espíritos que estavam em expiação, vieram em missão, inclusive de suportar o peso da matéria, de suportar as limitações que a matéria impõe às criaturas e mostrar para nós que às vezes estamos dentro de casa com controle remoto, ar-condicionado ligado, reclamando que está difícil, enquanto eles estavam na pobreza extrema ou tentando mitigar a pobreza, como fez Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros, enfrentando as intempéries e o calor que estava em volta e a doença física. A gente tem uma enxaqueca, fica em casa com a cortina fechada o dia inteiro. Eu sei que é muito incômodo. Eu sei que enxaqueca incomoda muito. Dor de cabeça é algo que realmente nos desestrutura. Mas, quantas pessoas convivem com dores permanentes? Às vezes à base de analgésicos. E continuam servindo e continuam fazendo bem. Então eles vêm em missão. Fica nítida a diferença. Quem está em expiação normalmente é reclamão, é queixoso. Quem está passando pela experiência missionária de exemplificar que é possível, apesar das restrições da matéria, leva mais suavemente. Não quer dizer que não sofra. Não quer dizer que não sinta dor. Não quer dizer que em determinados momentos até pense assim, hoje eu queria ficar descansando. Mas eles entendem que precisam prosseguir. Eles entendem que precisam continuar. E, na maioria desses missionários, quando eles se permitem, às vezes, picar por esse bichinho do desânimo, vem um benfeitor espiritual, vem algum tipo de alerta para que eles retomem a sua atividade. Então nós podemos. Não vamos imaginar que a proposta da doutrina espírita é que nos acomodemos a essa história do é desse jeito mesmo que tem que ser, a gente está na Terra para sofrer. Não, a gente está na Terra para mudar as nossas próprias condições e não precisar mais de sofrer. Mas o sofrimento vai existir enquanto a imperfeição existir. Só os espíritos mais evoluídos, só os espíritos mais amadurecidos é que vão para planetas melhores.
E a gente começa a perceber o seguinte: puxa vida, olha, é assim mesmo, né? A lei que Kardec apresenta para nós lá no capítulo 11 da terceira parte é de justiça, amor e caridade, é tudo junto. Porque como as coisas se encaixam, como cada um de nós pode se olhar no espelho e dizer assim: eu sou o efeito daquilo que eu fui causa. Eu não tenho a ninguém para acusar dos meus padecimentos mais agudos. Alguém que me fere é apenas um instrumento para que se cumpra o efeito da causa que eu dei. Pode parecer injusto, e é verdade, na Terra existem injustiças, mas não existem injustiçados. Isso talvez nos conforte, mas também vai fazer com que nós reconheçamos assim: puxa vida, eu sou atrasado. É difícil reconhecer que nós somos atrasados. Mas é exatamente a partir do reconhecimento que nós somos atrasados é que nós vamos fazer os movimentos necessários para deixar de ser. E aí começam a aparecer questões interessantes que Kardec propõe para os espíritos. Mas tem criaturas que ficam tão acomodadas na Terra, não progridem, não aprendem com a dor. O que vai acontecer com elas? Já pensando nas experiências futuras. Os espíritos dizem simplesmente assim: ficaram estacionados. Eles não fizeram nem o bem, não fizeram nem o mal, mas ficaram estacionados, porque eles não progrediram. Não fazer o bem é não progredir. E fazer o mal, a gente sabe, não é regredir, mas só agrava, só aumenta. Mas tem gente que diz: eu não faço bem para ninguém, mas também não faço mal. Só quero viver a minha vida sossegada. E aí, tudo bem, viver a vida sossegada é uma coisa. Viver a vida da inércia é que causa sofrimento para nós. Viver a vida esperando que se faça por nós a transformação que nós mesmos devemos nos esforçar para fazer é que causa sofrimento para nós. E aí nessa nova dinâmica vão aparecer questões do Livro dos Espíritos que nos despertarão. Eu quero ser feliz, eu quero mudar. Seja não fazendo bem e tendo que recomeçar, e lembra bem, gente, recomeçar é sempre mais difícil do que fazer a primeira vez. Basta olhar os alunos repetentes, com que desânimo eles vão repetir as matérias, aprender aquilo tudo, perder o contato com os colegas da turma com a qual se acomodaram em primeiro lugar. Então isso é um desgaste. Nós observamos, nós que militamos principalmente no meio da educação, nós vemos o quanto é difícil resgatar um repetente. Porque além dele já ter a dificuldade do aprendizado, ele vai ser tomado por um certo desânimo. De não estar mais na mesma dinâmica de crescimento do que a turma da sua faixa etária, da turma das suas amizades. Isso já é doloroso o suficiente. Então, são alertas que os benfeitores fazem a Kardec. E aí, lógico, nós vamos ver então a dinâmica da regeneração. Afinal de contas, a proposta do Espiritismo é ser o Consolador prometido. Não é colocar fardos em cima de nós. E aí, de onde que a gente parte para se consolar e regenerar? Como evitar os sofrimentos? Que é a grande proposta do Consolador prometido. Não é nós deixarmos de sofrer. Os sofrimentos que nós já enfrentamos são lições. Deles, nós temos que tirar o aprendizado. Mas mais importante do que apenas passar pelo sofrimento, é a proposta que a doutrina espírita faz de não criarmos mais sofrimentos. De não inventarmos mais dores para nós. E isso é que é verdadeiramente ser o Consolador prometido. Porque ele resolve o problema. Ele não anestesia. Aquela ideia do conforto imediato, do socorro, da urgência, ele funciona como um analgésico. Em uma situação de dor aguda, ele atenua a dor. O passe atenua a dor, a água fluidificada atenua a dor, o socorro na desobsessão atenua a pressão espiritual inferior exercida sobre a nossa inferioridade. E essa, de novo, é a questão. O ponto de partida é reconhecer: nós ainda somos espíritos atrasados. O que não quer dizer que nós somos, de fato, permanentes. Nós estamos. Nós estamos numa condição de atraso moral, de atraso intelectual. Mas esse não é o nosso estado permanente.
E aí a gente só de trocar esse verbo já começa a se consolar um pouquinho. Eu não sou inferior, eu estou inferior. E se eu estou, eu posso deixar de estar. Se eu sou, eu não tenho que mudar. Então, essas são questões que a gente aos pouquinhos vai revendo. Atitudes pequenas. Não é necessário a gente fazer uma grande revolução na nossa vida. Mas mudar um pouquinho a cada dia, mudar um pouquinho a cada novo teste, isso é muito bom. Então, o reconhecimento de que nós estamos numa condição espiritualmente inferior é o primeiro passo. E aí Kardec pergunta, como começar? E os Espíritos apresentam, como a gente vai ver mais adiante, em questões futuras, a chamada dinâmica da regeneração. Dinâmica no sentido de que é um processo, no sentido de que vai exigir um conjunto de atividades. E não aquele momento, eu me batizei, pronto, estou salvo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, pronto, não preciso fazer mais nada. Não é verdade. Espiritismo não tem isso. Espiritismo não é salvacionismo. Eu acredito na reencarnação. Beleza, então viva como espírito imortal. Passe a trabalhar para que a outra encarnação seja melhor do que essa. Porque o acreditar só na reencarnação não basta. Saber que a reencarnação faz parte da lei divina, saber que nós vamos continuar existindo depois dessa jornada, significa começar desde essa jornada a fazer o que é necessário para que a nossa existência se torne melhor. E mais do que isso, os Espíritos dizem a Allan Kardec, é necessário que cada um de nós realize atividades para contribuir para a criação, para o crescimento, para o aperfeiçoamento da criação. E aí a gente deixa de ser passivo, deixa de ser um paciente da vida, para se tornar um agente da vida. Um agente da nossa transformação, da nossa felicidade. Mas é lógico, o ponto de partida é essa tomada de consciência, que os Espíritos deram um nome interessante, eles chamaram de arrependimento, que a gente frequentemente também confunde com culpa. Quem se culpa fica estagnado. Eu não presto. Como esse erro foi terrível. Mas eu sou uma criatura muito inferior. E aí não faz nada para mudar essa inferioridade. Arrependimento é diferente. Arrependimento nos remete, acho que o Celso vai lembrar, principalmente Neide e Venil também, há uma música popular da década de 70, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque é exatamente isso que a doutrina nos propõe. Puxa vida, eu errei. Eu cometi algo que feriu meus companheiros de jornada, eu fiz algo que prejudicou a minha existência. Isto é o arrependimento. É uma tomada de consciência de que nós somos capazes de errar, de que os nossos erros têm consequências ruins para os outros e para nós, mas ao mesmo tempo não é estagnação. Arrependimento de verdade leva a movimento, a ação. Culpa leva à estagnação. Muita gente diz assim, eu me arrependo tanto do que eu fiz, será que Deus me perdoa? Deus perdoa sempre. A pergunta é, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que me perdoar e seguir. Porque se eu parar de evoluir, não vai adiantar nada. Se eu parar para lamentar, não vai adiantar nada. A ideia, então, é, a partir do arrependimento, o que eu faço? E aí Kardec, preocupado com isso, pergunta aos amigos espirituais, mas quando é que acontece o arrependimento? Na vida material ou na vida espiritual? Os espíritos são de uma sabedoria inigualável. Como espíritos, nós não temos as vendas, as ilusões que a vida material cria. É verdade. É mais fácil perceber a realidade, a nossa realidade, quando nós estamos desencarnados, do que quando nós estamos encarnados. Só que isso pode demorar muito. Então, o arrependimento, dizem os espíritos, sempre acontece na vida espiritual. Sempre o espírito desencarnado, por mais tempo que leve, uma hora ele vai se conscientizar de que errou. E de que esse erro tem consequências ruins. E de que ele precisa fazer algo para mudar essas consequências ruins. Sempre. Mas alguns podem ter um arrependimento muito tardio. Aí os espíritos ainda complementam, isso aqui é muito bonito. Para alguns espíritos que já evoluíram, o arrependimento pode acontecer na vida material. Para aqueles que têm um pouquinho mais de percepção, um pouquinho mais de conhecimento, o arrependimento pode acontecer na vida material. O que é extremamente importante de ser conseguido. Por quê? Porque a gente já começa nessa a mudar as consequências, a mudar as causas para poder mudar os efeitos. O que na vida espiritual, às vezes, pode demorar muito, né?
O arrependimento na vida espiritual frequentemente vai fazer com que o espírito, primeiro, queira uma nova encarnação, porque ele entende que só com uma nova encarnação ele vai ter as oportunidades de expiar por um lado e reparar por outro ato praticado. Mas olha o tempo que vai demorar para isso. Porque, gente, reencarnação nova não é uma roupa pendurada no cabide. Que você abre o closet lá, pega, agora eu vou sair daqui de Catarina. Agora eu vou reencarnar de Neide. Agora eu vou reencarnar de... Não é uma roupa num cabide. Demora. Tem fila. Mais longa do que as filas do SUS que a gente encontra aqui na Terra, para reencarnar. Então, ter uma encarnação já é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Então, sejamos inteligentes. A doutrina, esse momento, esta manhã de domingo, nos ajuda a mergulhar em Kardec, nas mensagens dos benfeitores espirituais. Não estamos aqui trazendo, eu espiritismo. Mas a proposta dos benfeitores ao codificador. Estamos, na manhã de hoje, vinculados essencialmente à base da nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Então é a nossa nova Bíblia, o novo livro sagrado? Não. Tudo que ali está pode ser questionado. Mas deve ser questionado com racionalidade. Apresente uma explicação racional melhor, como Kardec sempre falou ou propôs aos detratores. Apresentem uma explicação melhor e nós a assimilaremos. Por enquanto, a que os Espíritos nos dão a respeito disso é a que mais nos satisfaz. Ou são as que mais nos satisfazem, porque são várias explicações sobre vários fatores. Então, o arrependimento, está lá na questão 991. Quando ele ocorre na vida espiritual, leva o espírito a entrar num processo de buscar reparar rápido, de tentar passar por experiências que o levem também a expiar. Por que a expiação como processo educativo de espíritos inferiores como nós ainda é necessária? Porque nós ainda não aprendemos enquanto nós não experimentamos os efeitos das nossas ações. Quando as nossas ações atingem os outros, não significa aprendizado para nós, significa aprendizado para eles. Mas quando as ações dos outros, semelhantes às nossas, nos atingem, aí elas representam o aprendizado para nós. É daí que vem a expiação produtiva. Nós vamos efetivamente deixar de lado o comportamento antigo, deixar de lado o proceder malévolo, vamos pensar assim, embora esse termo seja muito pesado, e assumir um comportamento ativo de transformação. Quando o arrependimento ocorre na vida material, pergunta Kardec, quais são as consequências? Questão 992. Aí os espíritos dizem assim, o indivíduo já começa nessa existência a reparar as suas faltas. Opa! Então, se o arrependimento é o primeiro passo, há passos seguintes na dinâmica da regeneração. Os espíritos já haviam falado da expiação, é verdade, mas também vem falar da reparação. Então já apareceram fatores que, por enquanto, nessas questões estão dispersos, eles vão se unir lá na frente. Mas antes Kardec fica preocupado assim, mas não tem espírito que nunca se arrepende? Quem frequenta a reunião mediúnica sabe, tem. Mas não precisa frequentar a reunião mediúnica de novo. Vai lá no livro Dramas da Obsessão, da Tivone Pereira. E nós vamos perceber o caso de Leonel e os judeus. Dramas que ocorreram no século XX, espíritos perseguidores, vingativos no século XX, e a causa dessa hostilidade toda estava 4 séculos antes, no período da Inquisição. Então é lógico que desencarnados, aqueles espíritos não estavam arrependidos. Foi graças à influência de Esther, um espírito mais amadurecido, o que aprendeu com a expiação daquela época, que depois a família que perseguia Leonel, e perseguia a família de Leonel, induzindo-os ao suicídio, entra num processo de arrependimento, para depois iniciar o processo de expiação-reparação. Então é lógico, há espíritos de arrependimento muito tardio, mas, como espírito desencarnado, sempre chegará o momento do arrependimento. Porque nenhum de nós foi criado por Deus para ser eternamente infeliz, para ser eternamente mau. A maldade não faz parte da lei divina. O que é parte da lei divina é o amor. A maldade é o desvio da lei. Assim como a gente imagina assim, o escuro existe. Não, o escuro é simples ausência de luz.
O frio existe? Não, o frio é simples ausência de calor. Ninguém mede frio, a gente mede calor. Quando o calor é pouco, quando a energia é baixa, a gente percebe o frio. A mesma coisa, o mal em si, ele não tem existência que se sustente. O mal é um efeito da ausência do bem. E a gente observa isso na nossa sociedade. Ponto pequeno. Todas as vezes que as funções de Estado deixam de ser oferecidas a uma comunidade, o que acontece ali? A criminalidade toma conta. Ou pelo tráfico ou pelas milícias, como nós vemos no estado do Rio de Janeiro. Então, todas as vezes que falta o bem, o mal prevalece. Qual é a maneira de então fazer com que o mal não prevaleça? Insistir no bem. Insistir na prática do bem. Por isso é tão importante o arrependimento enquanto nós ainda estamos encarnados, mas não a culpa. Porque tem gente que adora dizer assim, eu estou arrependido. Me perdoa. Aí a pessoa vai lá, desculpa. Aí ele faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Tem um ditado que diz assim, se uma pessoa te fere, te engana uma vez, a responsabilidade é dela. Se ela te enganar 2 vezes, a estupidez é sua. Porque nós fomos bobos. Perdoar não é esquecer, é não retaliar, é não retribuir o mal com o mal, mas é ficar atentos. Jesus nos recomendava ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então fica atento, alguém é capaz de me ferir, eu vou ficar atento, vou fazer o possível para ter uma relação amistosa, mas eu não vou permitir que essa pessoa me engane ou me fira de novo, se ela já me feriu alguma vez. Porque aí não é preconceito, né, gente? É conceito. Se já aconteceu, se já temos a experiência negativa com alguém, não é preconceito em relação a ela, é conceito. Preconceito é quando a gente vai seguir a fofoca. Olha, você sabe que fulano de tal não presta? Aí já começa a olhar para o fulano como se ele não prestasse. Mas não fez nada para nós. Ainda vem com aquela desculpa esfarrapada. Acho que o meu guia não foi com dele. Isso não existe. Benfeitor espiritual é benfeitor espiritual. Eles estão sempre de acordo em fazer o que é melhor para nós, em nos impulsionar ao crescimento. E não ficam nessa história de que meu guia não gostou do dele, meu santo não bateu com o dele, como o pessoal fala em outras formas religiosas de pensar. Não é o caso. Então aparece aqui a dinâmica da regeneração. Eu vou precisar de arrependimento, em algum momento eu vou precisar experimentar a expiação, ou seja, o efeito daquilo que eu causei em mim, para consolidar um aprendizado, para efetivamente saber as consequências daquilo que eu faço, e eu vou precisar reparar. São 3 coisas. Kardec vai insistindo em perguntas e vai colocando a respeito dessas questões, mas vai chegar o arrependimento. Então vamos supor que o primeiro passo na dinâmica da regeneração foi dado. Eu estou arrependido sinceramente. Eu reconheço que eu cometi um erro, eu reconheço que eu sou inferior. E agora? Outros 2 passos são necessários. E aí quando Kardec chega lá na questão 999, ele faz para nós essa divisão. Basta o arrependimento para que o espírito chegue feliz no mundo espiritual? Porque não tem gente que diz assim, eu me arrependo dos meus pecados na hora da morte, pum, acabou, estou salvo. Tadinho, está iludido, está enganado. Porque se Deus fosse assim, tão banal, tão fácil de subornar, as criaturas, elas mesmas não fariam tanta propaganda do inferno, né? Até tem um ditado deles que diz, de boas intenções o inferno está cheio. Olha como não basta só ter boas intenções. Até inconscientemente, essas ditas religiões salvacionistas entendem que não basta só boa intenção. É necessário ação. Ação transformadora. Ação que modifique a nossa maneira de ser. Então vem a resposta dos Espíritos. Não. As faltas devem ser expiadas. Questão 999. E aí Allan Kardec começa a questionar um pouquinho mais. Mas, e se a reparação vem antes? Porque quando o arrependimento ocorre na vida material, e o indivíduo já começa a agir para diminuir os efeitos negativos da falta que ele cometeu, ele está reparando antes de expiar. Pode até ser, por exemplo, se foi um crime, do ponto de vista da legislação humana, que a legislação humana nem alcance essa criatura. Mas a sua consciência o alcançou, ele se arrependeu, ele começou a trabalhar,
Então tem um outro movimento aí que não é expiação, que é a reparação. E na questão 1000, olha que bonitinho, né? Questão redondinha, 1000. A questão 1000 do Livro dos Espíritos, ela apresenta para nós a reparação como um mecanismo de diminuir o peso da expiação. A expiação sempre será necessária, mas ela vai aparecer para nós, a reparação, como um jeito de nós diminuirmos os efeitos danosos da nossa ação negativa, da nossa ação má. Portanto, reparar primeiro vai fazer com que o expiar depois seja mais brando. Tem até uma frase interessante nessa resposta, que os Espíritos dizem assim: a perda de um dedo mínimo, quando se está em trabalho no bem, apaga mais faltas do que uma vida inteira de sacrifícios por puro egoísmo, pensando só em si. Não adianta nada o indivíduo deixar de herança todos os seus bens depois de morto, quando ele já não precisa mais deles, bens mal adquiridos. Olha como é que é interessante isso. Então, o ideal é usar conscientemente os nossos recursos na existência presente para reparar as faltas e aí a gente conseguir depois mitigar, minimizar o efeito doloroso da nossa expiação. Um exemplo característico disso pode vir, por exemplo, no indivíduo que, numa existência anterior, foi um grande guerreiro, cometeu várias atrocidades, matou muita gente. A expiação pura e simples viria com o arrependimento, assim: eu preciso padecer, eu preciso sofrer aquilo que eu causei, mas ele causou homicídios. Será que ele ia ter que ter 100 encarnações para ser assassinado 100 vezes? Isso seria só expiar. Aí diz assim: não, mas eu posso fazer melhor. Eu posso vir profissional da saúde, eu posso vir profissional dos bombeiros, eu posso atuar na defesa da vida, e aí eu vou salvar muitas vidas. E no momento desse, tentando salvar vidas, pode acontecer um acidente e eu pereço. Olha como acontece interessante essa dinâmica. Quando o arrependimento vem sempre primeiro, mas se a reparação vem antes da expiação, ela é pequena. E outra, ninguém precisou ser homicida para esse indivíduo expiar a sua falta. Agora, quando a expiação vem antes da reparação, quando a gente ainda é meio preguiçoso, quando a gente diz assim: eu me arrependi, mas não fazemos nada, a expiação vem primeiro. Aí é aquele sofrimento, aquela tortura toda. Porque ela intensifica, a reparação vem e serve como atenuante. É tão interessante a lei divina. É tão consolador quando nós passamos a pensar que cada ato meu bom, praticado com desinteresse, dizem os Espíritos, quando tratam da lei de justiça, amor e caridade, praticado com desinteresse, ele vai diminuir a intensidade das nossas dores, da nossa expiação, que ainda será necessária, pelos delitos que nós cometemos, pelas faltas que nós ainda temos, mas eles vão diminuir essa situação de dor, exatamente porque, como diz Jesus no Evangelho, o amor cobre a multidão das falhas, a multidão dos pecados, como se supunha anteriormente. E isso para nós é consolador. Preocupado com essa história de herança, na questão 1001, Kardec pergunta assim: então não adianta nada? Alguém que cometeu desatinos, alguém que enriqueceu ilicitamente, deixar encaminhado a instituições assistenciais, a fazer o bem com o dinheiro depois que desencarnar, os Espíritos dizem: é melhor do que nada. É melhor do que deixar só para herdeiros dissipadores que aprenderam com ele a ser desonestos também. Mas, qual é a utilidade disso pro espírito? Porque ele não fez nenhum sacrifício. Ele não renunciou a nada. Ele não abriu mão do conforto mal adquirido. Às vezes continuou, deu a tal da continuidade delitiva, né? Continuou praticando atos de enriquecimento ilícito, continuou espoliando ou se aproveitando do esforço dos outros. E aí na hora de desencarnar, eu quero ir para o céu, então eu vou deixar de herança, a minha herança ou o meu recurso, tudo para uma instituição de caridade. Beleza para os espíritos que estão lá e que vão ser beneficiados, mas para ele mesmo, contará muito pouco. Se a gente remeter ao Evangelho, aquela passagem que Jesus está lá no templo em Jerusalém, observando como as criaturas doam no tal gasofilácio, que é aquela arca em que eles arrecadavam para ajudar viúvas, ajudar os pobres, e que os fariseus, os ricos chegavam lá e jogavam sacos de moedas.
E aí passa uma viúva, e é interessante eles caracterizarem, é uma viúva, porque elas tinham que se vestir de maneira característica a mostrar que eram viúvas. E coloca 2 moedinhas, e Jesus diz, ela deu mais do que todos os outros. Esta pobre viúva doou mais do que todos os outros, porque ela deu do que lhe falta. E às vezes nós não precisamos nem chegar a esse extremo. Nós temos tanto, nós podemos tanto, e nós podemos compartilhar do que temos. Esta é a grande proposta. Isto é a ideia de consolar que a doutrina espírita traz para nós. Sermos os nossos consoladores. Não ficarmos deprimidos achando, mas o meu sofrimento é tão intenso, eu devo ter sido um criminoso tão grande no passado. Isso é culpa. Nós somos brindados com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, meus irmãos. Todos nós podemos fazer algo de bom. Mas não dá para fazer todo o bem que eu quero, faz o que pode. Isso é conforto, isso é consolação de nós mesmos. Quando nós saímos de nós, quando nós rompemos com o nosso egoísmo e nos propomos consolar os outros, nós consolamos a nós mesmos. Nós criamos para nós mecanismos de consolação permanente. Encerrando a tarefa, já dentro dessa visão consoladora, porque assim, se nós sabemos que nós vamos colher tudo que nós semearmos, se a semeadura é livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória, beleza. O que eu tenho que fazer? Trocar de sementes. Semear coisas boas para colher coisas boas. Mas vem aquele momento, e se foi tarde? E se já estava num momento em que o corpo físico não permitia mais ação nenhuma? Ora, aí vem a visão espírita. O que é que nós somos mesmo? Esse corpo que vai acabar? Ou um espírito que vai permanecer? Na questão 1002, Kardec pergunta exatamente isso para os espíritos. E quando o arrependimento vem, no momento em que o espírito já não tem mais condição de no corpo físico realizar a reparação, nem a expiação, naqueles momentos extremos, por isso a importância da valorização da vida até o seu momento extremo. Para a doutrina espírita, a eutanásia é uma infração à lei divina, muito mais do que a lei humana, porque ela pode tirar exatamente esses minutos, às vezes segundos de reflexão, que farão o espírito chegar ao mundo espiritual um pouquinho mais consciente das necessidades que ele tem. Nós temos por proposta valorizar a vida em todas as suas instâncias. Nós sabemos explicar por que o aborto não é interessante, por que o suicídio não é interessante, por que a eutanásia não tem valor nenhum, porque pena de morte é a maior burrice que uma sociedade pode cometer. Porque se um criminoso aqui na Terra, preso num corpo físico, faz atrocidades, solto no mundo espiritual, ele vai fazer muito mais. Então, quando a violência é fomentada no sentido de sufocar a violência, ela só vai eclodir em mais violência ainda. É necessário que nós nos amemos mais e não nos armemos mais. Armas não vão resolver o problema da violência em torno de nós, só vão agravar. Somos chamados a ser transformadores, a ser realizadores da nossa felicidade. Na resposta que os Espíritos dão à questão 1002, dizem, mas ele não tem o resto da existência, a eternidade para fazer as mudanças? Para Deus a porta do arrependimento jamais se fecha. E se a porta do arrependimento não se fecha, que é o primeiro passo da dinâmica da regeneração, nem a da reparação, nem a da expiação se fecham também. Não existe juízo final depois de uma existência. A cada existência nós temos um juízo de nós mesmos, no tribunal da nossa consciência, que vai determinar o que acontecerá conosco. Como será o amanhã, lembrando uma outra canção popular. Porque é exatamente isso. A doutrina espírita nos propõe, nos instrumenta, compreendendo agora que a maneira de nós sermos felizes, ainda na condição em que estamos, é passar pela dinâmica da regeneração. Vamos escolher o caminho mais leve. O caminho longo, doloroso, é aquele que tem arrependimento, longa expiação e dolorosa, e depois a reparação. O caminho rápido e suave é o que tem arrependimento, reparação e expiação.
que pode ser pequenina. Sejamos sábios, meus irmãos. A felicidade não é desse mundo, é verdade. A felicidade plena. Mas como dizem os Espíritos na questão 920, e depois complementam na questão 921 do Livro dos Espíritos, se nós nos despojarmos de muitas das nossas falhas morais, já nessa existência, se nós começarmos o processo de reparação das nossas faltas, reconhecendo-as primeiro pelo arrependimento, agindo para corrigi-las, a expiação será atenuada. E aí nós vamos perceber que o Espiritismo nos faz construtores da nossa própria felicidade. Sim, a felicidade plena, a felicidade de espíritos puros não é deste mundo, porque este ainda é um mundo de provas e expiações. Mas a felicidade relativa, de espíritos que não se comprometem mais com o mal, de espíritos que se esforçam para fazer todo o bem possível, essa felicidade é deste mundo. Basta perceber a sensação de bem-estar que qualquer trabalhador desta casa experimenta ao realizar bem o seu trabalho. Quando nós terminamos uma aula de evangelização bem-sucedida, que foi preparada com cuidado, com esmero antes, quando nós saímos de uma reunião mediúnica em que o bem se fez em todas as instâncias, para encarnados e desencarnados, quando nós vamos fazer uma visita ao asilo, a uma colônia de rancenianos, podemos ter os corpos cansados do esforço físico, mas a sensação é diferente. Nós saímos da nossa concha de egoísmo, doamos do nosso tempo, doamos das nossas energias, doamos do nosso conhecimento. Porque também é muito agradável quando nós concluímos uma reunião de estudos, quando nós concluímos uma tarefa que nos leva a semear a esperança nos corações dos outros. Porque a paz nós não podemos semear, cada um vai ser construtor da própria paz. Mas a esperança nós podemos. Meus irmãos, nós podemos ser mais felizes na terra, desde que escolhamos os caminhos que levem à felicidade. E hoje, nesse momento tão tumultuado do nosso mundo, do nosso país também, os caminhos que vão levar a uma situação de mais felicidade são os caminhos da paz. Não percamos tempo com coisas infrutíferas. Não percamos tempo tentando revolucionar o mundo. Mudemos a nós mesmos. Transformemos a nossa realidade numa realidade melhor, numa realidade mais paz. E aí não teremos preocupações com as futuras penas temporais. Porque havendo evoluído, havendo alcançado um estado melhorado, nós encontraremos apenas as consequências das nossas boas ações, a felicidade e a paz. Muita paz a todos, meus amigos. Muito obrigado.